Empresário descobre que a mãe da empregada está doente e vai visitá-la em sua casa para ajudá-la com o tratamento exatamente quando encontra a Adriana desabando no sofá da sala simples. Tiago parou no batente da porta, o terno azul contrastando com as paredes gastas. Ela enxugava o rosto com um pano branco, tentando esconder o desespero. "Você sumiu do trabalho", disse ele. "Minha mãe está morrendo, seu Tiago." Ela respondeu entre lágrimas. O som abafado de tosse, vinda do quarto dos fundos, interrompeu a conversa. E Adriana se enrijeceu no sofá, o instinto materno falando mais alto que qualquer protocolo social. Tiago entendeu naquele momento que não estava mais ali apenas como patrão, mas como alguém que precisava agir, e rápido, antes que fosse tarde demais. Ele se levantou imediatamente, guardando o celular no bolso e caminhando em direção ao corredor estreito. "Onde ela está?" perguntou com firmeza, não esperando permissão. Adriana levantou-se num pulo, limpando rapidamente as lágrimas do rosto. "No quarto dos fundos, mas seu Tiago, ela está muito fraca. Não sei se é bom o senhor ver ela assim", murmurou, tentando ainda proteger a dignidade da mãe, mesmo no desespero. Tiago parou na porta do quarto e viu uma senhora magra deitada numa cama de ferro antiga, a respiração pesada e irregular preenchendo o ambiente pequeno. A pele estava pálida, quase translúcida, e ele percebeu imediatamente que aquilo não era apenas uma gripe forte. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou, observando a dificuldade respiratória evidente. 3 dias sem conseguir se levantar direito. Hoje de manhã, ela desmaiou quando tentou ir ao banheiro. Adriana respondeu, a voz quebrando no final da frase. Tiago aproximou-se da cama com cuidado, notando o suor frio na testa da senhora e a coloração ligeiramente azulada dos lábios. "Dona Célia?" chamou suavemente, tocando levemente o braço dela. A mulher abriu os olhos com esforço, tentando focar o olhar no rosto desconhecido. "Quem é você, meu filho?" perguntou com voz rouca, tentando se endireitar na cama. "Sou o Tiago, patrão da Adriana. Vim aqui para ajudar a senhora", respondeu, segurando a mão frágil dela. "Não precisa se preocupar comigo, moço. Já vivi muito", Dona Célia disse. Mas a frase foi interrompida por outro acesso de tosse que a deixou ainda mais fraca. Tiago olhou para a Adriana, que estava parada na porta com os olhos marejados, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Nós vamos levar ela para o hospital agora. Não para o público, para um particular. Eu conheço médicos que podem atendê-la hoje mesmo", disse, tirando o celular novamente. "Seu Tiago, pelo amor de Deus, o senhor não tem noção do que está falando. Hospital particular custa uma fortuna. Eu trabalho a vida inteira e não conseguiria pagar nenhuma consulta", Adriana protestou, o pânico evidente na voz. Tiago discou um número e esperou atenderem. "Dr. Maurício, sou o Tiago Almeida. Preciso de uma emergência respiratória agora. Paciente idosa, suspeita de pneumonia grave ou pior. Pode receber no Santa Catarina em 1 hora?" "Perfeito, estou levando agora." Desligou e se virou para a Adriana. "Está resolvido. Vamos preparar sua mãe para sair daqui." Adriana ficou paralisada por alguns segundos, processando o que estava acontecendo. "Eu não posso deixar o senhor fazer isso. É dinheiro demais. Eu nunca vou conseguir pagar de volta", disse, as lágrimas voltando a correr. Tiago aproximou-se dela, segurando-a pelos ombros com firmeza. "Adriana, escuta bem o que eu vou te falar. Você cuida da minha casa há 4 anos. Você conhece minha rotina melhor que eu mesmo. Você nunca faltou sem avisar, nunca quebrou nada, nunca pediu nada além do seu salário. Quando meu pai morreu no ano passado e eu passei 2 semanas deprimido, você continuou indo lá, preparando comida, mantendo tudo funcionando, sem eu nem pedir. Você acha que eu não lembro disso?" Sua voz estava carregada de emoção. "Mas isso era meu trabalho", ela murmurou. "Não era, Adriana. Trabalho é o que está no contrato. O que você fez foi cuidado, foi carinho. E agora é minha vez de retribuir.
ele disse, soltando os ombros dela e caminhando de volta para junto da cama. Dona Célia, a senhora confia em mim para levar ela num hospital bom? Perguntou diretamente para a mãe de Adriana. A senhora olhou para o rosto sincero dele, depois para a filha. Se minha filha confia no Senhor, eu também confio, respondeu com esforço. Tiago assentiu e começou a organizar a saída. Adriana, pega os documentos dela, os remédios que ela está tomando e uma muda de roupa. Eu vou ajudar a vestir ela, disse, assumindo o controle da situação. O senhor não precisa fazer isso. Eu consigo sozinha. Adriana tentou protestar novamente. Eu sei que você consegue. Você consegue tudo sozinha, mas hoje você não precisa. Ele respondeu pegando um casaco que estava pendurado numa cadeira. Com cuidado e respeito, Tiago ajudou Dona Célia a se sentar na beirada da cama, colocou o casaco nela e a ergueu no colo com delicadeza. Vamos, Dona Célia, a senhora vai ficar boa, disse, carregando-a em direção à porta. Adriana correu na frente, abrindo as portas e pegando a bolsa com os documentos. Quando chegaram na rua, alguns vizinhos curiosos se aproximaram das janelas para ver o movimento. Tiago acomodou Dona Célia no banco de trás do carro com todo cuidado, ajeitando o cinto de segurança. Entra com ela, Adriana. Segura a mão da sua mãe. Instruiu, fechando a porta e correndo para o lado do motorista. Durante o trajeto até o hospital, Adriana observava Tiago pelo retrovisor. Ele dirigia com atenção, mas de vez em quando olhava para trás para verificar como Dona Célia estava. Está tudo bem aí atrás? Perguntava a cada semáforo. Está sim, obrigada. Adriana respondia, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Quando chegaram ao hospital, uma equipe já os esperava na entrada. Dr. Maurício, um homem alto de cabelos grisalhos, recebeu pessoalmente. Tiago, trouxe a paciente? Perguntou, sinalizando para os enfermeiros trazerem uma maca. Trouxe, doutor. Essa é Dona Célia e essa é a Adriana, filha dela. Tiago apresentou enquanto ajudava a transferir a senhora para a maca. Vamos levá-la direto para a avaliação. Vocês podem aguardar na sala reservada do 3º andar. Dr. Maurício instruiu, já examinando rapidamente os sinais vitais de Dona Célia enquanto caminhavam. Na sala de espera privativa, Adriana finalmente teve um momento para processar tudo. Ela se sentou numa poltrona confortável, olhando ao redor do ambiente luxuoso, tão diferente da realidade que conhecia. Seu Tiago, eu preciso saber quanto isso vai custar. Preciso ter uma noção para saber como vou me organizar para pagar, disse, tentando manter a voz firme. Tiago se sentou na poltrona ao lado dela, mais próximo do que seria apropriado entre patrão e funcionária. Adriana, você está preocupada com a coisa errada. A única coisa que importa agora é sua mãe ficar boa, respondeu, observando o rosto cansado dela. Mas eu não posso simplesmente aceitar isso sem saber o que estou devendo, ela insistiu. Então vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Minha empresa fatura 12 milhões por ano. Eu tenho apartamentos, carros, investimentos. O que eu vou gastar com sua mãe é menos do que eu gasto numa viagem de fim de semana. Para mim é fácil. Para você seria impossível. Isso não é caridade, Adriana. É justiça. Ele explicou com sinceridade. Ela o encarou por alguns segundos, tentando entender por que um homem rico se daria ao trabalho de ajudar uma empregada. Por que o senhor está fazendo isso mesmo? De verdade? Perguntou, buscando nos olhos dele algum sinal de interesse escondido. Tiago respirou fundo antes de responder. Porque eu passei os últimos 10 anos da minha vida focado só em ganhar dinheiro. Construí uma empresa, acumulei bens, mas quando meu pai morreu, percebi que eu estava sozinho. Não tinha ninguém de verdade ao meu lado. E você, que ganha uma fração do que eu ganho, tem algo que eu nunca tive. Alguém que te ama incondicionalmente e por quem você é capaz de qualquer sacrifício. Isso vale mais que todos os meus milhões, confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Adriana sentiu um calor estranho no peito ao ouvir aquelas palavras.
O senhor fala como se invejasse minha vida, comentou com um meio sorriso. Em alguns aspectos, eu invejo sim. Você sabe exatamente pelo que vale a pena lutar. Eu demorei 40 anos para descobrir, ele respondeu, retribuindo o sorriso. Nesse momento, o Dr. Maurício entrou na sala com uma expressão séria. Ambos se levantaram imediatamente. Como ela está, doutor? Adriana perguntou, segurando a respiração. O quadro é sério, mas tratável. Pneumonia bacteriana severa, mas pegamos a tempo. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos uma semana, com antibióticos venosos potentes. Depois, um período de recuperação em casa com acompanhamento, explicou o médico. Ela vai ficar boa? Tiago perguntou. Com o tratamento adequado, sim. Mas sem ele, seria questão de dias. Dr. Maurício foi direto. Adriana cobriu o rosto com as mãos, aliviada e emocionada ao mesmo tempo. Tiago colocou a mão nas costas dela, oferecendo apoio. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Ela conseguiu dizer entre lágrimas. Podem ficar tranquilos. Vou cuidar pessoalmente do caso. Tiago, você sabe que pode contar comigo, Dr. Maurício disse, apertando a mão do amigo antes de sair. Quando ficaram sozinhos novamente, Adriana se virou para Tiago. Eu não sei como agradecer. Não existem palavras, disse, os olhos ainda úmidos. Não precisa agradecer, só precisa deixar eu continuar ajudando. Ele respondeu, secando uma lágrima que escorria pelo rosto dela com o polegar. O gesto íntimo pegou ambos de surpresa. Por um momento, ficaram assim, olhando um para o outro, uma tensão diferente no ar. Adriana foi a primeira a se afastar, constrangida. Desculpa, Ela começou. Não precisa pedir desculpa por nada. Tiago interrompeu suavemente. Adriana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu curiosa. Você tem namorado? Marido? Ele perguntou, tentando soar casual. Não, nunca tive tempo para isso. Sempre foi só eu e minha mãe. Ela respondeu, sentindo o rosto esquentar. E nunca quis ter? Ele insistiu. Quis, claro, mas os homens que apareciam na minha vida sempre queriam alguma coisa em troca. Nunca encontrei alguém que me respeitasse de verdade. Ela confessou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Tiago assentiu, pensativo. E você, o senhor é casado? Ela perguntou, virando a mesa. Divorciado há 3 anos. Casamento de conveniência que nunca funcionou de verdade. Ela queria o status, eu queria uma família. No final, nenhum dos dois foi feliz, ele contou. Deve ser difícil confiar nas pessoas quando se tem muito dinheiro, Adriana observou. Você nunca sabe se gostam de você ou do que você tem. Até hoje, ele disse, olhando diretamente para ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos entenderam que algo estava mudando entre eles, mas nenhum sabia como lidar com isso. Seu Tiago, posso ver minha mãe agora? Adriana perguntou, quebrando o momento. Claro, vamos, ele respondeu, acompanhando-a até o quarto. Dona Célia estava acordada, com melhor cor no rosto e respirando mais facilmente. Filha, como você está bonita, disse ao ver Adriana se aproximar. Eu que pergunto, mãe. Como a senhora está se sentindo? Adriana segurou a mão da mãe com carinho. Muito melhor. Esse moço aqui é um anjo, filha. Deus colocou ele na nossa vida, Dona Célia disse, olhando para Tiago com gratidão. A senhora precisa descansar e se recuperar. Eu vou cuidar de tudo, Tiago disse, aproximando-se da cama. Meu filho, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Dona Célia segurou a mão dele com as 2 mãos frágeis. A senhora não precisa me agradecer. Só precisa ficar boa para continuar cuidando da Adriana. Ele respondeu, emocionado. Eu vou ficar boa, pode ter certeza. Agora eu tenho motivos para lutar. Ela disse, olhando significativamente entre ele e a filha. Depois de ficarem mais um tempo no quarto, Tiago sugeriu que saíssem para deixar Dona Célia descansar. No corredor, ele parou Adriana.
Você não vai trabalhar nos próximos dias. Vai ficar aqui com sua mãe. Eu vou manter seu salário normalmente, disse. Seu Tiago, isso não é necessário. Eu posso me virar. Ela protestou automaticamente. Adriana, para com isso. Aceita ajuda pelo menos uma vez na vida, ele disse um pouco impaciente. É que eu não estou acostumada, ela admitiu. Então vai ter que se acostumar, porque eu pretendo continuar ajudando, ele disse, surpreendendo ambos com a declaração. O senhor fala como se fosse ficar na minha vida para sempre, ela comentou, tentando entender as intenções dele. Tiago parou de andar e se virou para encará-la completamente. E se eu quisesse ficar? Perguntou, colocando todas as cartas na mesa. Adriana sentiu o coração acelerar. Isso seria complicado, respondeu, desviando o olhar. Por que complicado? Ele perguntou, dando um passo mais próximo. Porque o senhor é meu patrão, porque somos de mundos diferentes, porque as pessoas vão falar. Ela listou as razões, mais para si mesma do que para ele. E se eu não me importasse com nada disso? Tiago insistiu, segurando o queixo dela delicadamente e fazendo-a olhar para ele. Eu tenho medo, ela confessou em um sussurro. Medo de quê? Ele perguntou suavemente. De me acostumar com isso e depois perder. De não ser suficiente para alguém como o senhor. De estragar tudo, ela disse, vulnerável. Tiago sorriu com ternura. Adriana, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você cuidou da sua mãe sozinha, trabalhou sem reclamar, nunca perdeu a dignidade mesmo nas piores situações. Se alguém aqui não é suficiente, sou eu, ele disse com sinceridade. Isso não é verdade, ela protestou. É sim, eu tenho dinheiro, mas você tem algo muito mais valioso. Você tem um coração imenso, ele disse, aproximando o rosto do dela. Seu Tiago... Ela começou, mas ele interrompeu. Chama só de Tiago, por favor, pediu. Tiago, ela repetiu, gostando de como soava. Posso te beijar? Ele perguntou respeitoso. Adriana olhou ao redor, verificando se não havia ninguém no corredor, depois assentiu timidamente. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma paixão contida que surpreendeu ambos. Quando se separaram, ficaram em silêncio por alguns segundos. Isso muda tudo, Adriana sussurrou. Muda, ele concordou. E você está disposta a ver onde isso vai dar? Ela respirou fundo, pensando em todos os riscos, mas também em como se sentia segura nos braços dele. Estou, respondeu, selando o destino dos dois. Tiago sorriu, pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Então vamos descobrir juntos, disse. Eles caminharam de mãos dadas pelo corredor do hospital, ambos sabendo que suas vidas tinham mudado para sempre naquele dia. Não era mais sobre patrão e empregada. Era sobre dois corações que se encontraram no meio de uma crise e descobriram que, juntos, eram mais fortes do que imaginavam. Quando chegaram ao elevador, Tiago apertou o botão e se virou para Adriana. Tem uma coisa que eu preciso te contar, disse, ficando sério de repente. O que foi? Ela perguntou preocupada. Minha ex-mulher. Ela não vai gostar nada disso. Ela ainda tem influência em alguns círculos e quando descobrir sobre nós, vai tentar criar problemas, ele avisou. Que tipo de problemas? Adriana quis saber. Ela pode tentar usar nossa diferença social contra nós. Espalhar boatos, criar constrangimentos. Você precisa saber disso antes de decidir se quer mesmo seguir em frente. Ele foi honesto. Adriana pensou por alguns segundos. Tiago, eu passei a vida inteira sendo julgada por ser pobre, por trabalhar como doméstica, por não ter estudos. Se eu sobrevivi a tudo isso, vou sobreviver aos comentários de uma ex-mulher rica, disse com determinação. Tiago sorriu, admirado pela força dela. Então estamos juntos nisso, disse, apertando a mão dela. Estamos, ela confirmou. O elevador chegou e quando as portas se abriram,
Adriana viu seu reflexo no espelho do fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu sorrindo de verdade. Não era mais a mulher desesperada que chorava no sofá algumas horas atrás. Era uma mulher que tinha encontrado amor e esperança quando menos esperava. Sabe o que é engraçado? Ela comentou enquanto desciam. O quê? Tiago perguntou. Hoje de manhã eu achei que minha vida estava acabando. Agora sinto que ela está começando. Ela disse, olhando para ele com brilho nos olhos. A minha também, ele respondeu, beijando a mão dela. Quando saíram do hospital, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tiago parou na calçada e olhou para Adriana. Quer jantar comigo hoje, num lugar simples, só nós dois? Convidou. Quero. Ela aceitou sem hesitar. Mas antes, eu preciso passar em casa para me trocar. Não posso jantar com você de uniforme, disse, olhando para a própria roupa. Você está linda do jeito que está, Tiago disse sinceramente. Mas se você quiser se trocar, eu te levo em casa e espero, ofereceu. Durante o trajeto até a casa de Adriana, eles conversaram sobre coisas simples, descobrindo gostos em comum, rindo de histórias bobas. A naturalidade entre eles era surpreendente, como se já se conhecessem há anos. Quando chegaram na rua dela, Tiago estacionou e olhou ao redor. Você se importa se eu subir com você? Quero ver como você vive quando não está na minha casa, pediu. Claro que pode subir, mas não espere nada luxuoso, ela avisou. Eu não espero luxo, Adriana. Espero verdade, ele respondeu. Subindo a escada do prédio simples, Adriana abriu a porta de casa e Tiago entrou. O ambiente estava exatamente como tinham deixado algumas horas antes, mas agora parecia diferente. Não era mais o cenário de desespero, mas o lugar onde tudo começou. Essa é minha casa, ela disse meio sem graça. Tiago olhou ao redor com atenção, notando os detalhes que antes tinha perdido na correria. Viu fotos da família na parede, livros empilhados num canto, plantas bem cuidadas na janela. É aconchegante, comentou sinceramente. É pequena, ela corrigiu. Pequena, mas cheia de amor. Isso vale mais que qualquer mansão. Ele disse, pegando uma foto onde Adriana aparecia mais jovem ao lado da mãe. Vocês duas sempre foram muito parecidas, observou. Minha mãe sempre disse que eu puxei a teimosia dela. Adriana riu, relaxando. Ainda bem, Tiago disse, devolvendo a foto no lugar. Vai se trocar. Eu espero aqui. Ele se acomodou no sofá onde tudo começou. Adriana foi para o quarto e, pela primeira vez em anos, ficou em dúvida sobre o que vestir. Ela não tinha roupas sofisticadas, mas escolheu um vestido simples que ganhara no Natal passado e nunca tinha usado. Quando saiu do quarto, Tiago se levantou do sofá e a olhou de cima a baixo. Você está linda, disse, genuinamente impressionado. Obrigada, ela respondeu corando. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta, ela confirmou, aceitando o braço dele. Quando saíram do prédio, alguns vizinhos que estavam na calçada olharam curiosos para o casal improvável. Adriana sentiu um momento de constrangimento, mas Tiago apertou a mão dela, transmitindo segurança. Deixa eles olharem, sussurrou no ouvido dela. Eles só estão vendo uma mulher linda acompanhada de um homem de sorte, completou, fazendo-a sorrir. No restaurante simples que Tiago escolheu, eles se sentaram numa mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Posso te fazer uma pergunta? Adriana disse depois que pediram a comida. Quantas quiser, ele respondeu. Você não acha que isso tudo está acontecendo rápido demais? Quer dizer, hoje de manhã você era meu patrão e agora... Ela deixou a frase no ar. Tiago pensou antes de responder. Sabe, Adriana, eu passei 40 anos da minha vida fazendo tudo no tempo certo, seguindo as regras, sendo cauteloso, e no final estava sozinho e infeliz. Às vezes, quando algo é certo, você sente na hora. E eu sinto que isso é certo, disse com convicção. E se der errado?
Ela perguntou, ainda insegura. E se der certo? Ele rebateu. A vida é cheia de riscos, Adriana. O maior risco é não arriscar nada. Ela assentiu, absorvendo as palavras dele. Você tem razão. Eu sempre fui muito cautelosa, sempre com medo de me machucar, admitiu. E agora? Ele perguntou. Agora eu quero tentar. Quero ver onde isso vai dar, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa. Tiago segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então vamos tentar juntos, disse. A comida chegou e eles comeram conversando sobre tudo e sobre nada, descobrindo-se mutuamente. Tiago contou sobre a pressão de comandar uma empresa, sobre a solidão das decisões difíceis. Adriana falou sobre os sonhos que teve que adiar, sobre a força que encontrava na mãe. Sabe o que eu sempre quis fazer? Ela confessou no final da refeição. O quê? Ele perguntou interessado. Estudar enfermagem. Sempre tive vontade de cuidar das pessoas, de ajudar quem está doente, disse, os olhos brilhando. Por que não fez? Tiago quis saber. Dinheiro, tempo, responsabilidades, ela listou. E se eu te dissesse que você pode fazer isso agora? Que eu posso te ajudar a realizar esse sonho? Ele ofereceu. Adriana o olhou surpresa. Você faria isso? Perguntou. Faria. Investir em você é investir no nosso futuro, ele disse naturalmente. Nosso futuro, ela repetiu, gostando de como soava. É assim que eu vejo, ele confirmou. Quando terminaram de jantar, Tiago a levou de volta para casa. Na porta do prédio, eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Obrigada por tudo hoje, Tiago. Por salvar minha mãe, por me fazer sentir especial, por me dar esperança, ela disse emocionada. Obrigado por me deixar entrar na sua vida, por me mostrar o que realmente importa. Ele respondeu, aproximando-se dela. Posso te ver amanhã? Perguntou. Eu vou estar no hospital com minha mãe, ela lembrou. Então vou te encontrar lá. Se você deixar, ele disse. Eu deixo, ela sorriu. Tiago se inclinou e a beijou novamente, dessa vez com mais intensidade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Boa noite, Adriana, ele sussurrou. Boa noite, Tiago. Ela respondeu, subindo as escadas sem olhar para trás, mas sentindo o olhar dele acompanhando cada passo. Quando chegou em casa, Adriana se olhou no espelho e viu uma mulher diferente. Uma mulher que tinha encontrado o amor quando menos esperava, que tinha esperança novamente, que tinha um futuro pela frente. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Obrigada por tudo hoje. Mal posso esperar para ver você amanhã. A resposta veio quase imediata. Eu que agradeço. Você mudou minha vida em um dia. Sonhe com anjos. Adriana sorriu, guardou o celular e se preparou para dormir. Pela primeira vez em meses, ela não estava preocupada com o amanhã. Tinha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ela não estaria mais sozinha. Do outro lado da cidade, Tiago chegou em casa e se sentou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ele pensou em como um simples endereço no cadastro de funcionários tinha mudado completamente o rumo da sua vida. Pegou o celular e ligou para seu advogado. Roberto, sou eu. Preciso que você prepare alguns documentos. Quero incluir Adriana Santos no meu plano de saúde familiar. E quero criar um fundo de estudos para ela. Também quero rever meu testamento, disse, já planejando o futuro. Está apaixonado, Tiago? O advogado perguntou surpreso. Completamente. Ele respondeu sem hesitar. E pretendo fazer isso direito. Depois de acertar os detalhes legais, Tiago foi para o quarto e, pela primeira vez em anos, adormeceu sorrindo, pensando na mulher extraordinária que tinha encontrado no meio de uma crise e que tinha trazido luz para sua vida escura. No hospital, Dona Célia dormia tranquila, respirando normalmente, inconsciente de que sua doença tinha sido o catalisador para uma história de amor que estava apenas começando. As máquinas ao redor dela bipeavam suavemente,
marcando o ritmo de uma vida que tinha sido salva e de um amor que estava nascendo. A noite cobriu a cidade como um manto protetor, guardando os sonhos e as esperanças de 3 pessoas, cujas vidas tinham se entrelaçado de forma inesperada e maravilhosa. E enquanto dormiam, o destino já traçava os próximos capítulos de uma história que provaria que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais improváveis e florescer mesmo diante das maiores adversidades. Mas nem tudo seria fácil. Do outro lado da cidade, numa cobertura luxuosa, uma mulher elegante e fria terminava uma ligação telefônica, um sorriso cruel nos lábios. Encontraram uma empregada doméstica, é? Vamos ver quanto tempo isso dura quando ela descobrir quem ela realmente está enfrentando, murmurou para si mesma, já planejando como destruir a felicidade que Tiago tinha encontrado. A guerra estava apenas começando, mas por enquanto, Tiago e Adriana dormiam em paz, protegidos pela inocência de um amor puro e verdadeiro, sem saber que sua maior provação ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Adriana acordou com o celular vibrando insistentemente sobre a mesa de cabeceira. Ainda sonolenta, tateou até encontrar o aparelho e viu várias chamadas perdidas de um número desconhecido. Eram 6:30 da manhã e ela precisava ir ao hospital, ver como Dona Célia tinha passado a noite. Vestiu-se rapidamente e saiu, sem imaginar que aquelas ligações eram apenas o começo de uma tempestade que testaria tudo o que tinham construído. No hospital, encontrou a mãe acordada e bem-humorada, conversando com a enfermeira sobre receitas de bolo. "Bom dia, mãe. Como foi a noite?" perguntou, beijando a testa dela. "Ótima, filha. Dormi como um bebê. E esse médico disse que se eu continuar assim, posso ter alta amanhã." Dona Célia contou animada. "Que maravilha! Tiago vai ficar feliz quando souber." Adriana sorriu, sentindo o coração mais leve. "Falando nele, onde está o meu genro?" Dona Célia perguntou, olhando ao redor. "Deve estar chegando. Ele disse que vinha cedo hoje." Adriana respondeu, mas uma pontada de preocupação a atingiu ao lembrar das ligações perdidas. Tiago chegou meia hora depois, mas sua expressão tensa imediatamente chamou a atenção de Adriana. "Bom dia, Dona Célia. Como está se sentindo?" cumprimentou a senhora, forçando um sorriso. "Bem melhor, meu filho, mas você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa?" Dona Célia, sempre perspicaz, notou. "Nada demais. Só questões da empresa", ele mentiu. Mas Adriana percebeu. "Tiago, preciso falar com você lá fora", ela disse, levantando-se. No corredor, longe dos ouvidos de Dona Célia, Adriana encarou Tiago. "O que está acontecendo? E não me diga que é só trabalho", insistiu. Tiago suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Minha ex-mulher descobriu sobre nós. Helena me ligou ontem à noite, furiosa. Ela está ameaçando causar problemas", revelou. "Que tipo de problemas?" Adriana sentiu o estômago embrulhar. "Ela tem contatos na imprensa, conhece gente influente. Está falando em espalhar que você é interesseira, que se aproveitou da posição de empregada para me conquistar", ele explicou, vendo a cor sumir do rosto dela. "Mas isso não é verdade", Adriana murmurou, sentindo o mundo girar. "Eu sei que não é, mas ela não se importa com a verdade. Helena sempre foi vingativa. Quando nosso casamento acabou, ela jurou que faria minha vida um inferno se eu fosse feliz com outra pessoa." Tiago contou, aproximando-se dela. "Tiago, talvez seja melhor a gente parar por aqui. Eu não quero ser motivo de problema na sua vida. Você tem uma empresa, uma reputação", Adriana disse, as lágrimas começando a escorrer. "Para com isso, Adriana. Você não é problema, é a solução. Pela primeira vez em anos eu sei o que é ser feliz de verdade. Não vou deixar a Helena destruir isso." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Mas e se ela realmente fizer o que está ameaçando? E se isso prejudicar seus negócios?" Ela insistiu.
Então que prejudique. Eu reconstruo tudo se for preciso. Mas não vou reconstruir o que sinto por você, porque isso é único, ele declarou, beijando-a ali mesmo no corredor do hospital. Eles voltaram para o quarto, tentando disfarçar a tensão para não preocupar Dona Célia. Mas a senhora percebeu que algo estava errado. Vocês dois estão com cara de velório. O que houve? Perguntou diretamente. Adriana olhou para Tiago, que assentiu. Mãe, a ex-mulher do Tiago descobriu sobre nossa relação e não está gostando, ela explicou simplificando. Ah, mulher ciumenta, já esperava. E o que ela vai fazer? Latir? Dona Célia perguntou com desdém. Pode tentar manchar nossa reputação, espalhar mentiras, Tiago respondeu. Meu filho, quem conhece vocês de verdade sabe que tipo de pessoas são. O resto é fofoca de gente desocupada. Não deem importância, a senhora aconselhou com sabedoria. Mas Helena não estava blefando. No dia seguinte, quando Adriana chegou ao hospital, encontrou alguns funcionários sussurrando e olhando estranho para ela. Uma das enfermeiras se aproximou. Adriana, você viu as notícias online hoje? Perguntou com pena. Que notícias? Adriana sentiu o sangue gelar. A enfermeira mostrou o celular. Na tela, uma matéria com fotos de Tiago e Adriana entrando no hospital, com a manchete. Empresário milionário é fisgado por empregada doméstica durante internação da sogra. O texto era cruel, insinuando que Adriana havia se aproveitado da situação vulnerável de Tiago para conquistá-lo. Adriana leu tudo com as mãos tremendo, cada palavra como uma facada. Isso não é verdade, sussurrou. Eu sei, querida. Todo mundo aqui sabe. Você é uma pessoa íntegra, a enfermeira a consolou. Adriana correu para o quarto da mãe, que já estava vendo a notícia no celular de outra visitante. Filha, vem cá, Dona Célia chamou, abrindo os braços. Adriana desabou no colo da mãe, chorando como uma criança. Mãe, eles estão dizendo coisas horríveis sobre mim, que eu sou interesseira, que me aproveitei do Tiago, soluçou. E você se aproveitou? Dona Célia perguntou diretamente. Não, mãe, eu nem imaginava que ele pudesse sentir algo por mim. Eu só queria que a senhora ficasse boa. Adriana respondeu entre lágrimas. Então, para que chorar? Quem fala mal não conhece você, e quem conhece não vai acreditar. A mãe disse, acariciando o cabelo da filha. Tiago chegou 1 hora depois, furioso. Adriana, eu já liguei para meu advogado. Vamos processar esse site por difamação, anunciou, mas parou ao ver o estado dela. Não adianta, Tiago, o estrago já está feito. Todo mundo vai achar que eu sou uma aproveitadora, ela disse desanimada. Todo mundo quem? Pessoas que não nos conhecem? Pessoas que não importam? Ele questionou, sentando-se na beirada da cama. Mas importam para você. São seus clientes, seus parceiros de negócios. Isso pode prejudicar sua empresa, ela insistiu. Adriana, escuta bem o que eu vou te falar. Eu construí minha empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, abrindo mão de tudo. E sabe o que eu ganhei com isso? Dinheiro e solidão. Agora eu tenho você, tenho amor, tenho uma família de verdade. Se eu tiver que escolher entre o dinheiro e vocês, eu escolho vocês, sem hesitar. Ele declarou com firmeza. Dona Célia observava tudo com atenção. Meu filho, você tem certeza do que está falando? Porque minha filha não vai aceitar ser motivo da sua ruína, ela disse. Dona Célia, com todo respeito, quem decide sou eu. E eu decido ficar com Adriana, aconteça o que acontecer, Tiago afirmou. Nos dias seguintes, mais matérias apareceram, sempre com o mesmo tom maldoso. Fotos antigas de Adriana trabalhando foram publicadas, como se trabalhar honestamente fosse motivo de vergonha. Alguns clientes da empresa de Tiago realmente começaram a questionar a situação, mas ele se manteve firme. Se alguém tem problema com minha vida pessoal, pode procurar outro fornecedor, disse numa reunião tensa com o conselho. Tiago, você está sendo irracional. Essa mulher está prejudicando a imagem da empresa, um dos sócios mais antigos protestou.
Essa mulher tem nome, é a Adriana, e ela não está prejudicando nada. Quem está prejudicando são vocês, dando importância para a fofoca. Ele rebateu. Mas, Tiago, seja realista. Ela é uma empregada doméstica. Vocês não têm nada em comum. Outro sócio insistiu. Temos tudo em comum. Honestidade, caráter, valores. Coisas que aparentemente faltam aqui nesta sala, Tiago respondeu, levantando-se. Se vocês não conseguem aceitar isso, comprem minha parte da empresa, mas não vou abrir mão da Adriana por causa de preconceito. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas alguns sócios mais jovens apoiaram Tiago. Eu acho que ele está certo, disse Marcelo, um dos diretores. A vida pessoal é dele, e francamente nunca vi o Tiago tão feliz quanto agora. Enquanto isso, Adriana tentava manter a rotina normal, mas os olhares e sussurros a seguiam por toda a parte. No supermercado, na farmácia, na rua, pessoas que antes a cumprimentavam agora a evitavam. Eu não aguento mais, Tiago. Não consigo nem sair de casa sem sentir que todo mundo está me julgando. Ela desabafou numa noite. Então a gente sai da cidade. Vamos para outro lugar. Começamos do zero, ele sugeriu. Não é justo você ter que largar tudo por minha causa, ela protestou. Não é por sua causa, é por nossa causa. É pela nossa felicidade, ele corrigiu. Foi Dona Célia quem trouxe uma perspectiva diferente. Já em casa, recuperada da pneumonia, ela chamou os dois para uma conversa séria. Sentem aqui, meus filhos. Vocês estão fugindo do problema em vez de enfrentá-lo, disse com autoridade. Mas, mãe, a situação está insustentável, Adriana argumentou. Está nada. Vocês dois são pessoas boas, honestas, que se amam. Por que vão se esconder como se tivessem feito algo errado? Dona Célia questionou. Porque as pessoas não entendem, Dona Célia. Elas veem só a diferença social, Tiago explicou. E daí? Desde quando o amor tem classe social? Vocês acham que vão convencer todo mundo? Impossível. Mas podem mostrar que são felizes e que não ligam para a opinião alheia, a senhora aconselhou. Como assim, mãe? Adriana perguntou. Casem, façam uma festa bonita, chamem quem torce por vocês e mostrem para o mundo que estão orgulhosos do que sentem, Dona Célia sugeriu. Tiago e Adriana se entreolharam, surpresos com a sugestão. Casar agora seria como jogar lenha na fogueira, Adriana ponderou. Ou seria como mostrar que vocês não têm medo, a mãe rebateu. Tiago ficou pensativo por alguns minutos. Sabe de uma coisa? Sua mãe está certa. Por que estamos nos escondendo? Por que estamos dando satisfação para gente que não nos conhece? Disse, levantando-se. Tiago, não fala besteira, Adriana pediu, mas ele já estava determinado. Não é besteira, Adriana, é coragem. Vamos nos casar. Vamos mostrar para todo mundo que nosso amor é real e que estamos orgulhosos dele, ele declarou, ajoelhando-se na frente dela. Adriana Santos, você aceita se casar comigo? Não por desafio, não por teimosia, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado? Pediu, tirando uma caixinha do bolso. Adriana olhou para o anel simples mas bonito, depois para a mãe que sorria emocionada e, finalmente, para os olhos de Tiago, cheios de amor e determinação. Aceito, respondeu. E o beijo que se seguiu selou não apenas o noivado, mas uma decisão de enfrentar o mundo juntos. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Tiago fez questão de que fosse uma cerimônia bonita, mas não ostensiva. Alugaram um salão elegante, contrataram um buffet simples, mas saboroso, e convidaram amigos verdadeiros e família. Não vamos nos esconder, mas também não vamos fazer alarde, ele explicou. Queremos uma festa para celebrar nosso amor, não para provar nada para ninguém. A notícia do casamento vazou para a imprensa, gerando ainda mais comentários maldosos. Helena deu várias entrevistas, sempre insinuando que Tiago estava sendo manipulado.
Ele está cego de paixão. Quando passar, vai perceber o erro que cometeu, declarou numa revista. Mas também surgiram vozes de apoio. Funcionários antigos de Tiago foram à imprensa contar como Adriana sempre foi respeitosa e dedicada. Vizinhos dela falaram sobre sua generosidade e caráter. A Adriana sempre ajudou todo mundo aqui no bairro. Se tem alguém que merece ser feliz é ela, disse Dona Rosa, vizinha de anos. No dia do casamento, Adriana acordou nervosa. E se ninguém aparecer? E se for um constrangimento? Perguntou à mãe enquanto se arrumava. Quem tem que aparecer vai aparecer, e quem não aparecer não faz diferença, Dona Célia respondeu, ajeitando o véu da filha. O vestido era simples, mas elegante, escolhido com carinho. Adriana estava linda, irradiando uma felicidade que nenhuma maledicência conseguia apagar. Quando chegaram ao salão, ficaram surpresas com a quantidade de pessoas. Além dos convidados, vários funcionários do hospital onde Dona Célia foi tratada compareceram, assim como vizinhos, colegas do curso que Adriana estava fazendo e até alguns clientes de Tiago que apoiavam a união. Olha quanta gente torce por vocês, Dona Célia sussurrou no ouvido da filha. A cerimônia foi emocionante. Tiago chorou quando viu Adriana entrar, conduzida pela mãe. Os votos que trocaram foram simples, mas profundos. Adriana, você me ensinou que riqueza não é o que se tem no banco, mas o que se tem no coração. Prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da minha vida, declarou Tiago. Tiago, você me mostrou que merecemos ser felizes, independente do que os outros pensem. Prometo ser sua companheira, sua parceira, sua melhor amiga para sempre, respondeu Adriana. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. O beijo foi longo, cheio de amor e alívio. Finalmente estavam oficialmente unidos, para o bem e para o mal. A festa foi alegre e descontraída. Tiago dançou com Dona Célia, arrancando risadas de todos. Adriana foi cumprimentada por pessoas que ela nem conhecia, mas que tinham acompanhado a história e torciam por eles. Vocês são um exemplo de que o amor verdadeiro existe, disse uma senhora idosa, emocionada. Durante a valsa dos noivos, Tiago sussurrou no ouvido de Adriana. Não estou arrependido nem um segundo. Nem eu, ela respondeu sorrindo. Aliás, estou orgulhosa de ser sua esposa. Depois da festa, foram para uma lua de mel simples numa pousada na serra. Longe dos holofotes, dos comentários, das pressões. Apenas eles dois, descobrindo-se como marido e mulher, planejando o futuro. Sabe o que eu quero fazer quando voltarmos? Adriana disse, deitada no peito dele numa manhã preguiçosa. O quê? Ele perguntou, acariciando o cabelo dela. Quero terminar meus estudos, fazer faculdade de enfermagem. Quero ajudar pessoas como minha mãe foi ajudada, ela revelou. Então vamos fazer isso acontecer. Eu te apoio em tudo, ele prometeu. E eu quero ajudar você a expandir a empresa, aprender sobre negócios, ser sua parceira em tudo, ela disse. Já é minha parceira em tudo, Adriana. Mas se quiser aprender sobre a empresa, será bem-vinda. Ele sorriu. Quando voltaram da lua de mel, a vida havia se acalmado um pouco. As notícias maldosas deram lugar a outras fofocas, e eles puderam reconstruir sua rotina com mais tranquilidade. Adriana se matriculou na faculdade de enfermagem, estudando à noite. Tiago adaptou seus horários para estar presente nos momentos importantes. Dona Célia, completamente recuperada, tornou-se a guardiã da casa, cuidando de tudo com carinho. Nunca imaginei que ia morar numa casa tão bonita, ela dizia, regando as plantas do jardim. A casa ficou bonita porque a senhora está aqui, Dona Célia, Tiago respondia, conquistando ainda mais a sogra. Os anos passaram rapidamente. Adriana se formou com louvor, especializando-se em cuidados intensivos. Tiago expandiu a empresa, sempre com foco em responsabilidade social.
Eles tiveram 2 filhos, primeiro uma menina, depois um menino, ambos criados com os valores de simplicidade e generosidade que herdaram dos pais. Dona Célia se tornou a avó mais babona do mundo, contando histórias para os netos sobre como os pais se conheceram. Vovó, conta de novo como o papai salvou você no hospital, pedia a menina. Não foi o papai que me salvou, minha neta. Foi o amor deles que salvou nossa família inteira. Dona Célia respondia, olhando para Tiago e Adriana com gratidão. Helena tentou algumas investidas ao longo dos anos, mas sem sucesso. O casamento sólido de Tiago e Adriana, a felicidade evidente da família e o sucesso profissional de ambos calaram as línguas maldosas. Numa tarde de domingo, 10 anos depois do casamento, eles estavam no jardim vendo as crianças brincarem. Dona Célia, agora com cabelos brancos, mas ainda vigorosa, tricotava na varanda. Você se arrepende de alguma coisa? Adriana perguntou, encostada no ombro de Tiago. Só de não ter te encontrado antes, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Não diga isso, nos encontramos na hora certa, quando ambos estávamos prontos para isso. Ela ponderou. Tem razão, como sempre. Ele sorriu. Sabe o que eu penso às vezes? Ela continuou. O quê? Ele quis saber. Penso que aquele dia, quando minha mãe ficou doente e eu achei que minha vida estava acabando, na verdade foi o dia em que tudo começou. O dia em que o destino decidiu nos juntar. Ela refletiu. Eu prefiro acreditar que não foi o destino. Foi escolha. Você escolheu confiar em mim. Eu escolhi te amar. E todos os dias, desde então, escolhemos ficar juntos. Ele disse. Escolhemos, ela concordou, gostando da palavra. E vamos continuar escolhendo. As crianças correram até eles, interrompendo o momento romântico com risadas e abraços. Dona Célia se aproximou também, completando o círculo familiar. Vamos jantar? Fiz aquela lasanha que vocês gostam, anunciou. Vamos, mãe, estou morrendo de fome. Adriana respondeu, levantando-se. Enquanto caminhavam para casa, Tiago segurou a mão de Adriana e olhou para trás, vendo o jardim onde tinham construído tantas memórias. Obrigado, disse de repente. Por quê? Ela perguntou surpresa. Por ter me deixado entrar na sua vida naquele dia. Por ter acreditado em nós quando todo mundo duvidou. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ele explicou. Adriana parou de andar e o encarou. Os filhos correram para dentro de casa. Dona Célia os seguiu, deixando-os sozinhos por um momento. Tiago Almeida, ela disse, usando o nome completo dele como fazia quando queria ser solene. Sim, Adriana Almeida, ele respondeu, imitando o tom dela. Se eu tivesse que escolher entre viver 1000 vidas diferentes ou viver esta mesma vida 1000 vezes, eu escolheria viver esta mesma vida 1000 vezes, porque nesta vida eu encontrei você, e encontrar você foi encontrar minha casa, minha paz, meu propósito. Ela declarou, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Tiago sentiu a emoção tomar conta dele. Depois de todos esses anos, ela ainda conseguia o surpreender com a profundidade dos sentimentos. Adriana, ele disse, a voz embargada, eu te amo. Te amo desde o primeiro dia. Vou te amar até o último. E se houver uma vida depois desta, vou procurar você de novo para te amar mais uma vez. O beijo que se seguiu foi doce, cheio de história, de cumplicidade, de promessas cumpridas e sonhos realizados. Quando se separaram, ouviram a voz de Dona Célia chamando da cozinha. Vocês vão ficar aí namorando ou vão vir jantar? A comida está esfriando. Eles riram de mãos dadas, caminharam para dentro de casa. Na mesa, com os filhos tagarelando sobre a escola, Dona Célia servindo com carinho e o calor do lar envolvendo tudo, Adriana olhou ao redor e soube que tinha tudo o que sempre sonhou. Não riqueza material, mas riqueza de coração. Não fama ou status, mas amor verdadeiro e família unida. Quando as crianças foram dormir
e Dona Célia se recolheu ao quarto. Tiago e Adriana ficaram sozinhos na sala, como naquela primeira noite quando tudo começou. Sabe o que eu descobri depois de todos esses anos? Adriana disse, aconchegando-se no sofá ao lado dele. O quê? Tiago perguntou, puxando-a para mais perto. Descobri que não existem histórias de Cinderela na vida real. Existem histórias de pessoas corajosas que escolhem amar apesar das dificuldades, que lutam pelos seus sonhos, que não desistem quando o mundo diz que é impossível. Ela refletiu. E qual é a nossa história então? Ele quis saber. A nossa é a história de dois corações que se encontraram no momento certo, de duas pessoas que decidiram construir algo bonito juntas, de uma família que se formou não pelo sangue, mas pelo amor. Ela respondeu. É a mais bonita de todas. Ele concordou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro, o som da chuva lá fora, a sensação de completude que só quem encontra sua alma gêmea conhece. Tiago, Adriana chamou suavemente. Ele murmurou, quase dormindo. Obrigada por não ter desistido de nós naquele dia no hospital, quando todo mundo disse que era loucura. Obrigada por ter lutado pelo nosso amor quando eu mesma duvidei. Obrigada por ter me mostrado que mereço ser feliz. Ela sussurrou. Tiago abriu os olhos e a encarou com toda a ternura do mundo. Adriana, meu amor, minha vida, minha companheira de todas as horas. Ele disse, acariciando o rosto dela. Se existe uma coisa pela qual eu vou ser eternamente grato nesta vida, é por ter tido a coragem de bater na porta da sua casa naquele dia. Porque ali não encontrei apenas uma mulher para amar. Encontrei minha família, meu lar, meu futuro, minha felicidade. E se eu pudesse voltar no tempo e escolher de novo, escolheria você 1000 vezes em todas as vidas possíveis, porque você, Adriana, é o melhor que já me aconteceu e o melhor que ainda está por vir. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.